1 Coríntios 15, a gente vai ler o versículo 57 e 58. Ok? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te dar graças, Pai, por mais uma vez colocar uma mensagem no meu coração, Pai. A tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer, Pai. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo possa me tomar mais uma vez, que o Senhor possa comunicar, Pai, o que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Eu de mim mesmo nada posso sem ti, Pai, como diz a tua palavra. Por isso, usa-nos para conversar, para falar com a tua igreja na noite de hoje. É a minha oração, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Deus colocou no meu coração, né, uma palavra sobre perseverança. Né? Eu adoro pregar sobre perseverança. Eu já tive outras ocasiões onde Deus me direcionou para pregar sobre perseverança. E eu me lembro de uma delas, né, que marcou muito, né, foi quando Deus me deu para ministrar sobre todas as igrejas, todas as cartas, as igrejas de Apocalipse, né, que eram igrejas que existiam naquela época. E essas 7 igrejas que a gente lê ali em Apocalipse é uma representação, são representatividades da igreja de Jesus ao longo dos séculos, né? E a curiosidade que a gente vê ali é que todas as igrejas, né, todas elas, quando Deus dá essa inspiração para João, na ilha de Patmos, né, João, que era aquele discípulo amado de Jesus, que estava ali reclinado ao peito de Jesus, enquanto Jesus estava tomando a ceia com os apóstolos, né, João era aquele que estava ali reclinado, né, encostadinho no peito de Jesus, né? Isso fala de intimidade, né? João, ele era o apóstolo da intimidade, era o apóstolo que tinha intimidade com Jesus, né? E ele recebe essa revelação de Apocalipse, e a revelação de Apocalipse ela começa com 7 cartas a essas 7 igrejas, e todas as cartas terminam da seguinte maneira. Eu vou ler, não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. A primeira carta é a igreja de Éfeso, e ela vai terminar da seguinte maneira: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Depois, na igreja de Esmirna, ele vai dizer: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Depois, a igreja de Pérgamo: ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. A igreja de Tiatira: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei uma estrela da manhã. Lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois, escrevendo a igreja de Sardes, ele vai dizer: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o meu nome, o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Depois, escrevendo a igreja de Filadélfia, ele vai dizer: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente, escrevendo a igreja de Laodiceia, ele vai dizer: ao que vencer, dar-me-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês prestaram atenção que todas essas cartas a essas 7 igrejas, todas elas terminam com o que vencer. Ao que vencer. Mas aqui, escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer: graças a Deus que nos dá a vitória. Ou seja, nós já vencemos. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Nós já vencemos. Mas por que então que João, inspirado pelo Espírito, ele escreve 7 igrejas dizendo ao que vencer? Nós já não somos vencedores? Mas por que ele escreve ao que vencer? Porque essa palavra ali, ao que vencer, ela tem um significado. Essa palavra ali, ao que vencer, não é necessariamente alguém que vai cruzar uma linha de chegada e vai vencer. Não é isso que ele está falando. Ele está falando aquele que perseverar. Ao que vencer ali significa aquele que permanecer firme. Aquele que não desistir. Escrevendo, né? Jesus, no sermão profético, né, também conhecido como o sermão do princípio das dores, em Mateus 24, ele vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a salvação, amado, é para aquele que perseverar até o fim. Eu preciso perseverar até o fim. Jesus já me fez mais do que vencedor. Em Cristo eu já sou vencedor. Eu não sou vencedor porque eu venci, porque eu sou o cara. Não, Jesus me fez mais do que vencedor. Em Cristo todos nós somos vencedores. Em Cristo não existem perdedores. Jesus não morreu para nos fazer perdedores. Jesus nos morreu para nos fazer vencedores. Em Cristo todos nós somos vencedores. Não na força do nosso braço, não porque eu sou alguma coisa, mas porque pelo poder do sangue de Jesus eu sou um vencedor. Quantos estão entendendo? Amém? Só que agora, esse vencedor que somos todos nós, precisamos permanecer. Ele disse: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Portanto, agora sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Ou seja, eu preciso perseverar. Eu não posso oscilar. Né? Olha só. Você podia abrir a Bíblia em Hebreus. O pastor vai sentar. Começamos uma dieta, eu e minha esposa, irmão. A dieta está bem parecida com a dieta de Daniel. Oi, quer água? Ah, se eu quero água, pega para mim mais água. Pega. E é uma mudança radical. E agora eu encontrei uma fraqueza aqui agora. Que eu vou sentar para concluir a pregação. Hebreus. Só um pouquinho, tá? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12.
Hebreus 12, 12. Diz assim, ó, portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Olha só, portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não desvie inteiramente, antes seja curado. Mas sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Lembra quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e ele estava com medo, ele não sabia o que fazer, porque o exército de Faraó estava perseguindo o povo de Deus. À frente deles tinha o Mar Vermelho e atrás o exército perseguindo. Ele não sabia o que fazer. Então ele clamou a Deus, e o que Deus disse para Moisés? Moisés, diga ao povo que marche. Quando Deus disse para Moisés que era para falar para o povo marchar, em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: existe uma cadência, existe uma constância que Deus quer do seu povo. Ali o povo parou, né? O povo parou diante do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho o que representa? O Mar Vermelho representa adversidades que vão vir sobre nós. O Mar Vermelho representa aquela situação que aparentemente não tem saída. O Mar Vermelho representa situações que aos olhos humanos não tem o que fazer, né? É uma doença, é uma enfermidade, é uma dificuldade financeira, é uma tempestade incrível que vem sobre a tua vida. E Deus disse para Moisés, ó, diante da tempestade, diante do Mar Vermelho, diante da enfermidade, diante do problema, marche. Por quê? Porque Deus não quer que eu fique parado. Existe tempo de parar. A Bíblia ensina que existe tempo de parar. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rasgar, tempo de coser. Existe tempo para tudo. Mas eu não posso ficar parado para sempre. Vai chegar uma hora que eu vou precisar sair da inércia. Eu vou precisar marchar. E a marcha, ela não é uma corrida, mas também não é uma coisa que eu estou cambaleando, né? Por isso que aqui, escrevendo aos Hebreus, o autor vai dizer, olha, façam veredas direitas para os vossos pés, para aquele que é manco não se desvie inteiramente. Ou seja, eu não posso ficar mancando. Eu não posso ficar uma pessoa mancando, né? O que é uma pessoa mancando, né? Estou seguindo a Deus, só que eu estou mancando, né? Eu não estou seguindo a Deus da maneira que eu deveria seguir. Está dando para entender? No teatro fica mais fácil de entender. E ele diz, ó, façam veredas direitas para os vossos pés. Porque eu não posso seguir a Deus mancando. Eu não posso seguir a Deus em cima do muro. Um dia eu estou firme com Jesus, outro dia eu já estou pensando, estou com saudade dos melões do Egito, dos pepinos do Egito, né, dos prazeres do mundo. Né? Um dia eu estou firme com Jesus. Um dia eu estou firme com Jesus, outro dia... antigamente era tão mais fácil, né? Quando eu não servia a Deus não tinha tanta prova. Quando eu não servia a Deus não tinha tanta luta. Agora que eu me converti parece que piorou. Agora que eu me converti é prova, é luta, é adversário. Teve uma pregação que o pastor falou que tem até uma cruz para carregar. Antigamente não tinha cruz, agora tem cruz, meu Deus. Meu Deus. Parece que tudo ficou mais difícil. É que antes eu fazia vontade do capeta e estava tudo certo pro capeta, né? Agora o capeta se tornou meu inimigo. E agora que ele é meu inimigo, ele se tornou meu acusador. Agora, se eu quero realmente seguir a Jesus, a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado.
agora eu vou ter que negar a mim mesmo dia após dia. Eu vou ter que tomar a minha cruz para seguir Jesus. E o que significa? Olha o exemplo da irmã Esmedita. Ela conseguiu um emprego, só que o horário do emprego dela coincidia com o horário da nossa célula. E agora, o que faz? Ela teve que se encher de coragem e pedir para a patroa se a patroa conseguia liberar ela no horário da célula, para ela poder estar aqui com a gente. Ela fazendo isso, de repente ela estava correndo o risco até de perder o emprego. Né? Mas ela correu o risco. Então isso é seguir Jesus, amado. Tem gente que é mais fácil pegar e dizer, não, então eu vou desistir da célula porque eu não vou perder meu emprego. Né? Não quero perder meu emprego. Então, seguir Jesus muitas vezes vai me levar a tomar decisões. Seguir Jesus muitas vezes vai me levar a ir por caminhos que não necessariamente vão ser mais fáceis. Só que eu lembro para vocês, né? Deus nunca vai dar aprovação maior do que a gente pode suportar. Só que eu tenho que ser corajoso. Seguir Jesus vai exigir renúncias. Seguir Jesus vai exigir mudanças. Não vai ser fácil a vida, não vai ser fácil sempre. Tem hora que Deus dá um alívio para a gente. Tem hora que Deus dá um escape. Tem dia que Deus dá um refrigério. Por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente é pó. Então, de vez em quando, Ele dá um refrigério para a gente. Mas não vai ser sempre refrigério. Não vai ser sempre refrigério. Vai ter dia que Deus vai querer me levar para um crescimento. E Deus tem falado muito sobre isso. Ele quer nos levar para um crescimento. Ele quer que a gente acabe com as coisas de menino, né? Como Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse, quando eu era criança, eu me comportava como criança. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de criança. Então, Deus quer nos levar para essa maturidade. Eu não posso ser criança a vida toda. Eu não posso ficar sendo inconstante. Um dia eu estou na igreja, um dia eu estou no mundo. Um dia eu estou firme com Jesus, outro dia eu estou com vontade de voltar aos vícios do passado, aos pecados do passado, aos prazeres do passado. Não dá, irmão. Não dá para ser assim. Com Jesus eu preciso marchar. Eu preciso ser firme. Constante. Perseverante. Jesus disse, né? No Evangelho de João, capítulo 15. E com esse versículo eu vou encerrar, tá? João 15. Ele disse no versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Quem gostaria que qualquer coisa que eu pedisse para Jesus ele fizesse? Seria bom ou não seria? Hã? Imagina, tudo que eu pedir para Jesus ele vai responder. É bom ou não é bom? É bom demais. Só que o que diz aqui? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí eu vou pedir o que eu quiser. Só que eu tenho que perseverar. Eu tenho que permanecer. Eu preciso ser firme, constante, praticando a palavra, obedecendo a palavra. Aí tudo que eu pedir ele vai me dar. Amém? Vamos dar as mãos? Essa mãe termina. Tu está derretendo, pastor. Oi? Vem, Aí orar. O pastor está derretendo. Pra que eu sei? né? É, Fazendo é adaptação lá dentro. É. Até Adaptação demora uns dentro. dias. É. Eu vou vencer. Amém. Amém. O jeitinho dele vai Ai, vencer. Senhor. Pedir para a irmã Esmedite orar por nós essa noite também. Amém. Que Deus nos dê essa força para ser perseverante, para ser constante, né? Para jamais desistir desse caminho. Né? Aleluia. Que o caminho é estreito, mas é um caminho de vitória. Amém. Jesus já nos deu a vitória.
Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória. Nós já somos vencedores. Mas nós precisamos perseverar até o fim com Jesus. Amém? Amém. Pai, Senhor y Dios, en esta hora te damos muy obrigado, Señor, porque hasta aquí, Señor, hasta este momento nos ha ayudado, Señor. Muy obrigado, Señor, porque hablaste con cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces nuestra debilidad. Tú conoces todo de nosotros, Señor. Obrigado, Señor, por usar la vida de tu Hijo para hablar con nosotros, Señor, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Como lo dice tu palabra, Señor, cuando venga el día malo, Señor, cuando venga las lutas, cuando venga las pruebas, cuando venga ese mar vermelho, Señor, nos podamos atravesarlo, Señor, Padre. Que nos podamos, Señor, escuchar tu voz, Señor. Y seguir al frente, seguir esta caminada, Señor, que no es fácil, pero tampoco es imposible, Señor. Amém, Porque Senhor. tú estás con nosotros, Señor. Padre, si tú con nosotros, ¿quién contra Es nosotros, verdad. Señor, Padre? Glórias a Te ti. pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des la fuerza, Señor. Señor, para no ser inconstante, Señor, para no retroceder, para no voltar atrás, Señor, sino para seguir al frente, Señor. amado Amém, Dios. Senhor Jesus. Te lo pedimos que nos des esa fuerza, que nos unja cada día más, Señor Padre, que aumentes nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor, como lo dice tu palabra en el Salmo 92, Señor Padre, que tú aumentas nuestras fuerzas como las del búfalo, aumenta nuestra visión como la del águila, Señor, aviva los dones, Señor, aviva el ministerio, aviva el llamado, Señor, en esta hora presentamos este ministerio, Señor Padre, ponemos este ministerio, Señor, en tus manos, Señor Padre, te pedimos que pongas el lugar, pongas la sala, Señor Padre, donde no podamos congregarnos, Señor, y que traiga las almas a este lugar, Señor Padre, Señor, que este ministerio ensanche su estaca, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Padre, que sea un ministerio fructificador, Señor, multiplicador de almas, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor Padre, aviva este ministerio, resucita este ministerio, florece este ministerio, Padre, lo declaramos, Señor, y que nosotros aquí, Señor, como obreros, Señor, trabajemos conjuntamente con tu siervo, Padre, con el ángel de la iglesia, Señor, Padre, abençoa su casamento, abençoa su filho, abençoa sus finanzas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, en esta hora lo cubrimos desde la cabeza a los pies, y que todo lo que quiera venir contra vida, Señor, del pastor, caiga por tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Asimismo, Señor, presentamos este casal de esta morada. Señor, mira a esta mujer cuando él está a punto de ganar ese nené, Señor. Te pedimos por ella también, Señor, que la cubra, que la proteja, Señor Padre, y que todo lo que quiera venir, Señor Padre, contra ese día, Señor Padre, que le falta un mes y poco, Señor Padre, Señor, tú suplas todas sus necesidades, tú suplas todo lo que a ella le hace falta ainda, Señor, para ganar ese nené, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abençoa este hogar, abençóanos, Señor Padre, glorifícate de una manera sobrenatural y especial en nuestras vidas. Tú conoces todas las cosas, Señor Padre. Tu palabra dice que quién iremos sino a ti, Señor, porque solo en ti hay palabra de vida, palabra de salvación, palabra de esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, Señor, a no manquear, como lo pone el pastor, puso esa escena como ejemplo, sino que no podamos caminar, Señor, recto, Señor, un camino de rectitud, Señor Padre, que podamos, Señor, caminar como tú quieres que caminemos, Señor Padre, que no caminemos como nosotros querramos, o como a nosotros nos convenga, o como a nosotros nos parezca que caminar, sino que caminemos como tú quieres que caminemos, Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Padre. Declaramos lluvia de versos sobre nuestras vidas, declaramos lluvia de versos sobre nuestras finanzas, declaramos ángeles, Señor, ángeles que suben y descen a nuestro cuidado, a nuestro favor y a nuestro servicio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y reprendemos todo espíritu de relatación, todo espíritu de venganza que quiera venir contra nuestras vidas. Señor, mira, cuando nos dirigimos a nuestros hogares,
Llévanos en paz y bajo tu cuidado y bajo tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Amém.